fone. Vamos lá, vamos lá. Beleza, agora sim, agora sim. Vamos começar de novo aqui, né? O YouTube estava sem café econômico. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Nós estamos começando aqui nosso café econômico, nosso resumo diário das principais notícias para investir bem seu dinheiro. Hoje, dia 13 de janeiro de 2024, agora ao vivo no YouTube, a gente só estava aqui no Instagram. A gente retomamos aí, né? Você que estava com saudade aí da gente aqui no Café Econômico, estou de volta. Pessoal, se a gente está de volta aí, né, começando essa temporada 2025. Acho que eu falei 24, né? Mas até eu acostumar, mas estamos já em 2025. A inflação fechou em alta de 4,83% em 2024, acima da meta, ou seja, um cenário que vai deixar uma certa turbulência. Payroll forte nos Estados Unidos pode manter juros elevados, é o que a gente vai ver aí nessa semana, né? Inclusive, geração de emprego lá foi forte, juros subiu, bolsa por lá caiu, e a balança comercial chinesa vem forte também, apresentando uma repercussão aí que o mercado não estava esperando, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, só para não deixar, não esqueça de deixar o joinha, like, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal se não tiver inscrito ainda. Estamos ao vivo no YouTube e também no Instagram. A inflação de 2024 aqui no Brasil fechou a 4,83%, acima da meta, que era de 3%, com uma tolerância de 50% de erro, né? Sim, ela poderia oscilar até 4,50%, ou seja, fechou muito acima ali da meta, do centro da meta. Isso a gente vem falando ao longo de 2024, né? Lá em meados de abril, maio, como eu já vinha trazendo aqui para vocês diariamente, como a inflação já estava gradativamente ficando elevada, ou seja, esse movimento de 12 meses isso ia estourar no final do ano, isso foi a indicação que saiu o IPCA. Lembrando que 4,3 foi ainda uma inflação modesta, porque nós não tivemos ajuste dos combustíveis, lembrando que Petrobras está mais de 10% de defasagem do preço da gasolina e também do diesel, ou seja, o combustível estaria mais alto, consequentemente também a inflação estaria mais alta. Também tivemos outro problema, hein? Nesse meio do caminho aí, que foi a elevação também aí, não teve, né, a elevação da energia elétrica, sim, a energia também deveria estar mais elevada. Por isso, só para você ter uma ideia, temos de agosto para cá 20% de queda no setor de energia aqui no Brasil. Sim, as empresas aí elétricas estão sofrendo aí 20% de queda, o IEX, aí o setor de energia elétrica da Bovespa vem apresentando isso de agosto para cá, justamente porque essas empresas não estão repassando os seus custos. Então, a nossa inflação deveria ser muito acima disso. A resposta oficial do Galípolo, agora já presidente do Banco Central, assumiu e culpou ali que a economia é forte. Sim, segundo ele, a economia está muito forte, as empresas estão vendendo demais. É a resposta oficial, tem que trazer vocês. As empresas estariam vendendo demais, né? Está faltando produtos no mercado, logo isso gerou a inflação, tá? O câmbio forte também, ele falou, o problema é o câmbio forte, e outro problema é que ele falou que o clima, né? O clima, culpou o clima aí pelo aumento dos preços, né? Fato é que o Galípolo não falou o mais importante e não falou o essencial, o corte de despesas do governo. Sim, aquilo que eu venho falando para vocês. Aumento de preço, a gente acha que inflação e elevação de preços é consequência. Tá? Exemplo, você ficou com febre, consequentemente sua cabeça vai doer. Olha, então vamos tomar um remédio para dor de cabeça. Não, você tem que tratar a origem da febre que está te dando a dor de cabeça, tá? A inflação é quando você aumenta a base monetária. Você tem 100 dinheiros, 100 produtos, cada produto vale 1. Quando você aumenta a quantidade de dinheiro, você tem 200 dinheiros e ainda a mesma quantidade de 100 produtos, você tem aí uma elevação do preço do produto, né? Então, Felipe, mas aí a indústria está muito forte, é só a indústria lá aumentar, né? Se ela está vendendo, ela pode aumentar um pouquinho a produção e equilibrar, isso sempre acontece. Mas o empresário não vai querer fazer isso, não vai querer levar o preço, né? Aí você tem a concorrência que vai lá e faz, né? Que tem uma demanda de reprimida ali, isso se equilibra ao longo prazo, ali em 24 meses, isso tudo se ajusta. Mas o que não se ajusta é quando o governo começa a imprimir dinheiro, gerando essa inflação. Então, o Galípolo, presidente do Banco Central, eleito aí, escolhido pelo atual presidente da República, não atacou a origem, e isso incomodou o mercado. Falou assim, o cara está passando pano para o presidente. Não atacou ali o excesso de despesas, o excesso de gastos públicos, né? Então, consequentemente, a gente tem um problema aí que ainda não está sendo tratado, tá? A inflação subiu 0,52 contra 0,53 de expectativa.
olha, a inflação subiu ligeiramente abaixo do esperado, mas mesmo assim ela ultrapassou muito aquilo que se esperava nos últimos 12 meses, tá? Os bancos ainda prevêem uma inflação de 5,6 em 2025, ou seja, esse cenário não deve acabar por aí. E aí eu estou preocupado principalmente quando as empresas de energia elétricas não aguentarem mais e tiverem que passar aquele reajuste acumulado de 2 ou 3 anos que vai bater na casa de 15, 18%, como aconteceu no governo Dilma lá nos famigerados 2014. Sim, há 10 anos atrás, enfrentamos os mesmos problemas e ainda parece que a gente não conseguiu resolver o problema, ou pelo menos os nossos governantes insistem em não ouvir, né? Bom, falando sobre isso, a Selic deve subir para 16 a 17% no ano de 2025. Sim, infelizmente, meus amigos, o mercado precifica uma Selic a 17% em agosto. Felipe, mas a Selic está em 12%, o governo não está falando isso. Não, não está falando, mas quando você vê a curva DI, a curva de juros futuros, o mercado já precifica isso. Ou seja, na prática, se você está tentando pegar algum dinheiro emprestado, meu irmão, você já pode esperar aí uma Selic que está sendo calculada a 17% em agosto, tá? Desse ano. Outro ponto que a gente tem que falar é que o Banco do Brasil, com a dificuldade de calcular aí os juros futuros, também está dificultando ou impedindo aí o crédito consignado, mesmo depois de ter subido o teto aí na taxa ao mês de 1,8%. Uma taxa elevadíssima, mas o Banco Central não está receoso aí de fazer esses tipos de empréstimos, beleza? Vamos seguir na nossa pauta? Saiu payroll forte nos Estados Unidos, que pode manter juros estável por lá. Payroll, só para lembrar, é a taxa de emprego lá nos Estados Unidos e foi apresentada nessa última sexta-feira. Foram gerados 256 mil, um pouco acima da expectativa, que era 200 mil vagas de empregos. Com isso, a inflação está lá com isso, a taxa de desemprego lá está na casa de 4,1%, muito forte, uma geração muito forte, e aí o mercado já começa a precificar que não tem espaço ou margem para corte de juros. Vamos ver o que vai ser isso aí na próxima reunião do FED, tá? Mas o mercado já começa a segurar um pouquinho essa expectativa. Já na China, a balança comercial veio forte, apresentando aumento nas exportações por lá. A expectativa era de 7,4% e veio uma exportação na casa de 10%. Já as importações subiram na casa de 1%. Sim, a expectativa lá era inclusive negativa de importações em queda em 1,2%. Felipe, o que a China tem a ver? Vamos lembrar que a China é o nosso principal parceiro comercial. Se ele vai bem, como está indo obrigado, isso é favorável para nós. Já a nossa bolsa na sexta-feira fechou em queda de 0,77 pontos percentuais, né? Uma queda aí relativa. A gente teve boa parte das ações fechando no negativo. Quem salvou foi a Vale, que subiu no 0,57, seguido pela Petrobras 0,27. Já o resto foi um mar de sangue aí, com fortes quedas. A B3, por exemplo, caiu aí mais de quase 4%, 3,92%. A Bev caiu mais de 2%. Localisas caiu 4,66%, ou seja, teve aí principalmente essa mensagem do Galípolo de, olha, veja bem, não vamos tratar o problema, pegou muito mal para o mercado e aí, meu irmão, subiu a expectativa de juros. Pessoal, quero agradecer a sua participação, um bom dia para você, boas operações, bons trades, estamos de volta, aquele joinha de sempre, muito obrigado, bom dia, boas operações, um abraço e fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.